Então Jesus declarou: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Repita. Essa promessa já foi cumprida, o Espírito Santo já veio. O Espírito Santo veio e inaugurou isso que nós somos, a Igreja de Cristo Jesus. Essa inauguração da Igreja com a vinda do Espírito Santo aconteceu e foi registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, esse não, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4, anterior. Atos dos Apóstolos, esse não é o texto, não, esse é o texto que nós vamos ver depois, né? É isso, aí. Vamos ler juntos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Glória a Deus. Nós já tivemos congregações explicando, meditando em cada um desses pontos. Viu? Glória a Deus. Essa semana teve algumas pessoas que vieram me perguntar: pastor, o que significa que apareceram distribuídas línguas como de fogo? O que isso significa? Está gravadinho aí, não está, Luciano? Tá tudo, já está na internet aí. Então você pode ver, porque já teve congregação aqui, né? Explicamos esse texto inteiro. Terminamos a explicação desse texto na quarta-feira, com essa parte que está de vermelho aqui e azul. Passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Isso aqui foi na quarta-feira, né? O dia que o Haroldo estava aqui, ouviram isso aí, ficou gravado também, né? Ok? Então, nós já terminamos esse texto. Nesse dia de Pentecostes, né, do Pentecostes, da festa judaica, muitos judeus que estavam na festa de Pentecostes foram atraídos pelo grande barulho que ocorreu lá no cenáculo, aonde cerca de 120 pessoas reunidas, entre elas os apóstolos de Jesus, os irmãos de Jesus, até a mãe de Jesus estava lá presente. Tudo isso nós lemos em Atos capítulo 1, e teve um grande ruído, um som como de um vento impetuoso, que não só os que estavam ali presentes ouviram, mas os judeus que estavam na festa judaica de Pentecostes também ouviram, e muitos afluíram para aquele lugar que era a origem desse grande barulho, desse grande ruído. E quando chegaram lá, viram aquelas 120 pessoas falando com eles na sua própria língua materna acerca das maravilhas de Deus. Então começou a haver um burburinho entre eles, e alguns diziam assim: estes homens estão embriagados? É porque é festa, a festa judaica de Pentecostes, eles já devem ter bebido bastante, estão embriagados. Aí então o apóstolo Pedro, pela primeira vez, depois de ficar cheio do Espírito Santo, ele tomou a palavra para dizer para aquelas pessoas que estavam na festa judaica de Pentecostes, que estes homens não estão embriagados, porque nem na festa eles estavam, tá?
Eles estavam fora da festa. Eles estavam esperando aquilo que Jesus prometeu, o Espírito Santo. E eles ficaram todos cheios do Espírito Santo. E Pedro então explicou para eles que eles não estão embriagados. O que está se cumprindo, o que estava se cumprindo naquele momento, era aquilo que Deus havia prometido lá no Antigo Testamento, através do profeta Joel. Vamos ver a profecia de Joel, que o apóstolo Pedro vai citar na íntegra e ficou escrito aí no livro dos Atos dos Apóstolos. Então essa profecia de Joel, capítulo 2, de 28 a 32, está então reproduzida em Atos, capítulo 2, de 17 a 21. Vamos ler juntos? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Assim como nós passamos por aqueles 4 versículos de Atos 2, de 1 a 4, nós vamos passar por todo esse texto aqui. Porque o que aconteceu naquele dia, na vinda do Espírito Santo, foi o cumprimento desta profecia que vem lá do Antigo Testamento, desde os profetas, não somente Joel, mas Deus também usou o profeta Isaías para falar da vinda do Espírito Santo, usou o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, para falar da vinda do Espírito Santo, que se cumpriu então, depois da glorificação de Jesus no céu. Depois que Jesus veio à terra, fez a sua obra de salvação e foi de volta para a casa do Pai. Ao ser glorificado, então Jesus derramou o Espírito Santo, e o Espírito Santo deu origem à Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo é composta de pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas vazias do Espírito Santo não são Igreja de Jesus Cristo. Igreja de Jesus Cristo é cheia do Espírito Santo. E para ser cheios do Espírito Santo tem que ser vazios de si mesmos, tem que ser vazios do mundo, tem que ser vazios de pecado, tem que ser vazios de orgulho, de soberba, tem que ser vazios de homem, de humanidade, cheios de Deus. O Espírito Santo vem nos encher. Glória a Deus. E Paulo então exortou em Efésios capítulo 5, 18, enchei-vos do Espírito. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, usou esse texto, então, da escritura do Antigo Testamento, do profeta Joel, para dizer o que estava acontecendo ali, quando veio o Espírito Santo de Deus. Era o cumprimento do que Deus havia prometido a Joel. E dentro dessa profecia de Joel tem muitas coisas que nós precisamos compreender. E é claro que não vai dar para falar todas elas hoje. Então nós vamos falar no decorrer aí. Eu não tenho pressa, irmãos. Aqui eu estou pregando para vocês, ensinando a palavra de Deus em sequência. Vou fazer isso até Jesus voltar, até a hora que Ele quiser. Não tenho pressa, não. Não tenho pressa, não vou ficar correndo aqui para dar para vocês um monte de informações que você não vai conseguir nem refletir, nem meditar sobre elas direito. Então nós vamos passo a passo.
O início dessa profecia declara que: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Só até aí, leia mais uma vez. Glória a Deus. De vermelho eu coloquei, repita, e acontecerá nos últimos dias. Eu grifei as duas palavrinhas. Últimos dias. Últimos dias. Muitas pessoas não entendem o que é essa expressão bíblica, últimos dias. Por essa razão, eu fiz um gráfico, que nós vamos ver agora, um pequeno gráfico aqui, para entendermos o que significa estes últimos dias e por que Deus, no seu plano para a humanidade e para a sua igreja, reservou para estes últimos dias este derramamento do seu Espírito Santo. Aqui de preto, na linha maior ali de preto, nós traçamos uma linha do tempo. O tempo é uma criação de Deus. Você já deve ter ouvido falar por aí, né? Já ouvi pessoas pregando por aí. Existe o tempo de Deus e o tempo do homem. O tempo do homem não existe, não. O único tempo que existe é o de Deus. O tempo todo é de Deus. Deus é o Senhor do tempo. O tempo foi iniciado lá no princípio. Aquele ponto, primeiro ponto vermelho que vocês veem ali, com a setinha para baixo, indicando, diga princípio. Como começa a Bíblia? No princípio criou Deus os céus e a terra. Como teve um princípio, terá um fim. A última bolinha vermelha lá em cima, indicando o fim. Como houve um princípio, haverá um fim. Okay? O princípio é o ponto na eternidade. Está vendo a eternidade escrita lá em cima? O princípio é o ponto na eternidade onde Deus iniciou um período chamado tempo. Que como teve um princípio, terá um fim. O fim é o ponto na eternidade onde Deus consumará esse período chamado tempo. Eu usei agora o verbo consumar, porque foi o verbo usado por Jesus, veja aí na sua Bíblia, em Mateus 28, último versículo. Mateus 28, 20, último versículo de Mateus. Mateus capítulo 28, versículo 20, somente a última frase. É bom você abrir na sua Bíblia, porque existem algumas traduções errôneas que precisam ser consertadas. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Repitam. Na Bíblia que nós usamos aqui na nossa congregação, que é a Revista e Atualizada, né, está consumação do século, no singular. A Bíblia que é revista e corrigida, ela está escrito consumação dos séculos, no plural, não é? Tem alguma por aí? Tem alguma que está no plural? Está no plural? Ok. Essas que estão no plural estão erradas. Essa tradução está errada. A tradução correta, Mateus escreveu em grego e no singular ele usou a palavra aion, que se traduz por século. E século aqui não é como nós estamos acostumados a pensar esse período de 100 anos que a gente conta aí, ó,
passou o século XX, durou 100 anos, nós estamos agora no século XXI. Esse século aqui não é esse século de 100 anos. Esse século aqui é uma palavra grega que se traduz por tempo. Século aqui, neste texto, é todo esse tempo que vai do princípio até o fim. Esse tempo aí que é um tempo que já dura milênios, vários milênios. Todo esse tempo é chamado no singular de século. Como esse tempo teve um princípio, ele terá um fim. O fim é a sua consumação. E Jesus disse: eu estou convosco todos os dias desse tempo aí, todos os dias, até que ele seja consumado, até que esse século seja consumado. Então esse século não é de 100 anos. Esse século aqui é todo esse tempo que vai do princípio até o fim. Esse tempo divide duas alianças estabelecidas por Deus, duas alianças diferentes, dois povos diferentes, e por isso uma Bíblia com dois testamentos diferentes. Onde está ali AT? AT é o tempo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. E onde está NT? É o Novo Testamento, o tempo do Novo Testamento, que é o nosso tempo, o tempo em que nós agora vivemos desde que Jesus veio. Todo esse tempo é dividido entre essas duas alianças. O Antigo Testamento, a aliança que Deus fez com uma nação no Antigo Testamento, que foi a nação de Israel. O Novo Testamento, a nova aliança em Cristo Jesus, que Deus não fez mais com uma nação, mas com pessoas que Ele vai retirar, separar de todas as nações da terra, inclusive de Israel, do Brasil, do Japão, dos Estados Unidos, seja de onde for. De todas as nações da terra, Deus faz um novo povo. O povo antigo era chamado Israel. O povo novo é chamado igreja. E Jesus diz: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Entenderam até aqui? Muito bem, né? Esse período de tempo chamado século, esse período de tempo, ele está dentro da eternidade. A eternidade é a idade eterna. A eternidade não teve princípio e não terá fim. Esse tempo e tudo que Deus nesse tempo chamou à existência, toda a criação, todos os seres humanos que Deus chamou à existência, como Paulo escreveu em Romanos capítulo 4, versículo 17, que Ele é o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Como João também escreveu em João capítulo 1, versículo 1 e 2, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, tudo foi feito por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele chamou a existência dentro do tempo, tá? Dentro desse tempo, Deus chamou a existência, e todas as coisas e pessoas que Deus chamou à existência, continua hoje chamando à existência, e ainda vai chamar à existência até o fim. Todas essas pessoas já são chamadas à existência dentro da eternidade.
Tem gente que gosta de dizer por aí que quando a gente morrer, a gente vai para a eternidade. Não. Nós já fomos concebidos na eternidade. Nós já estamos vivendo na eternidade. Nós não vamos para a eternidade, nós já estamos nela. O ser humano, que é o principal ser da criação, foi criado por Deus para viver para sempre dentro dessa eternidade. O homem não é eterno. Só Deus é eterno, porque Deus não teve princípio de existência e não terá fim de existência. O homem teve princípio de existência. Antes desse princípio, ele não existia. Portanto, como o homem teve princípio de existência, o homem não é eterno. Mas uma vez que ele teve princípio de existência, ele vai existir para sempre, dentro do tempo, enquanto estiver vivo aqui na Terra, e dentro da eternidade, para sempre. O homem é um ser imortal. A morte física não é o fim do homem. A morte física é um estágio transitório da vida humana, em que a alma se separará do corpo. E o corpo vai receber o cumprimento daquela profecia: tu és pó e ao pó retornarás. Mas esse corpo que vai voltar ao pó, ele vai ser novamente levantado do pó na ressurreição do último dia, se encontrar novamente com a alma, para que o homem entre no terceiro e último e definitivo estágio da sua vida, que é o estágio dentro do resto da eternidade, ou no estado de salvação, ou no estado de condenação. Portanto, estou falando de estágios. A vida do homem, desde a sua concepção, passa por 3 estágios. Primeiro estágio, da concepção até a morte física. Segundo estágio, o estágio de separação entre corpo e alma, que vai da morte física até a ressurreição. Se essa pessoa é salva, ela vai participar da primeira ressurreição, quando Jesus vier, vai ressuscitá-la, dar-lhe de novo seu corpo glorioso, para levar ela para a casa do Pai, para o céu definitivamente. Mas os ímpios, cujas almas vão para o inferno, serão tirados do inferno no fim do milênio e receberão seus corpos de volta para serem lançados no seu lugar definitivo, que é o lago de fogo e de enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes, onde o verme não morre e o fogo não apaga. O verme aí que não morre é o germen da natureza humana, não morre e o fogo não apaga. Não morre porque o ser humano é imortal. O ser humano foi criado para existir para sempre. Decorar os 3 estágios? Primeiro estágio, da concepção à morte física. Segundo estágio, da morte física até a ressurreição. E o terceiro e definitivo estágio, da ressurreição para a eternidade toda, seja no estado de salvação, seja no estado de condenação. Ninguém escapa disso, amados. Uma vez chamado à existência, todo homem está destinado a esses 3 estágios. Qual desses 3 estágios é o mais curto? O primeiro, da concepção à morte, é o estágio mais curto, que o Salmo 90 coloca: a vida do homem vai aos 70 anos. Os mais fortes chegam aos 80. A maior parte disso é canseira e enfado, porque nós passamos depressa. Passamos rapidamente aqui por esse primeiro estágio. Nesse primeiro estágio, nós somos como a grama, que hoje está verde e amanhã ela seca. Passou. É um período muito pequeno essa vida aqui na Terra, ainda que dure 100 anos. Vamos lá. Quer passar um pouquinho de 100? Quer entrar no Guinness? Sei lá. Não interessa. Quanto você vai conseguir passar de 100,
vai ser pouquíssimo em relação ao segundo e ao terceiro estágio. A maioria, toda a humanidade que já existiu, viveu esse curto período de vida do seu primeiro estágio, e agora a maioria das pessoas, todas as pessoas que já existiram, estão já agora no segundo estágio, com as suas almas separadas dos seus corpos. As almas dos salvos descansando no paraíso, as almas dos condenados sendo atormentadas nas chamas do inferno. E todos eles estão no segundo estágio, esperando a ressurreição. Depois da ressurreição vão para o terceiro e definitivo estágio da vida humana. O Espírito Santo vem para garantir que nós, nesse primeiro estágio de vida, tenhamos a vida eterna. Tenhamos a salvação. O Espírito Santo é quem aplica a salvação dentro de nós. Por isso que Deus não deixaria esse tempo terminar sem que Ele cumprisse essa promessa de nos últimos dias derramar abundantemente o seu Espírito Santo, que já está aqui conosco nessa noite abundantemente, que já habita em cada um de nós que somos de Deus. Mas nós precisamos ser cheios dele e não ter um pouquinho só do Espírito Santo. Glória a Deus. Muito bem. O Antigo Testamento durou até a vinda de Jesus. Tá? A antiga aliança, ela acabou, viu, irmãos? Deus não tem mais nenhuma aliança com Israel. A aliança com Israel era provisória. Tem muitas igrejas por aí que ficam tentando trazer Israel para dentro das igrejas hoje, tentando judaizar as igrejas cristãs. Igreja com bandeira de Israel, candelabro de Israel, chofar de Israel, danças de Israel, vestes de Israel. Teve até um tal que construiu um templo de Salomão e fica lá se vestindo com roupas dos levitas. Amados, isso daí está errado. Essas coisas eram da antiga aliança. A antiga aliança acabou. Deus não tem mais aliança com Israel. A aliança com Israel era baseada no sangue de bodes, de cabritos, de cordeiros, de ovelhas, que eram sacrificados durante todos os anos na porta do tabernáculo, na porta do templo de Jerusalém, no Santo dos Santos. A nova aliança é baseada no sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós somos de Jesus, porque Deus deu que ao Filho, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Para nós é suficiente a graça de Cristo Jesus, é suficiente Jesus. Jesus é suficiente para você? A antiga aliança, ela acabou porque ela era provisória. E no status de provisória, ela era uma preparação para a aliança mais importante que viria, que é a nova aliança. A nova aliança é eterna. E a nova aliança, ela veio primeiro do que a antiga, porque a nova aliança, ela já foi estabelecida por Deus, no propósito de Deus, antes da fundação do mundo. Apocalipse diz até que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Como que o Cordeiro, Jesus Cristo, foi morto antes da fundação do mundo? No propósito de Deus. Uma vez que Deus baixou um propósito, ele já está valendo, porque nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Portanto, a antiga aliança foi um tempo provisório de preparação para o estabelecimento pleno da nova e eterna aliança no sangue de Jesus. Por isso, desde que o tempo começou ali no princípio criou Deus os céus e a terra,
A história veio acontecendo no Antigo Testamento até um ponto muito importante que Paulo destacou em Gálatas 4:4. Vamos abrir, porque aí também tem uma coisa para corrigir. Gálatas 4:4. Gálatas capítulo 4, versículo também 4. Todos encontraram? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Repita. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Na Bíblia Revista e Atualizada está plenitude do tempo, no singular. Tá? Tem alguma aí que está no plural? Está no plural, né? Revista corrigida está no plural, plenitude dos tempos, não é isso? Está errada essa tradução. A tradução correta, Paulo escreveu em grego, pleroma ton kairon, que significa em português, plenitude do tempo. Por que está no singular? Porque ele está se referindo a todo esse tempo, tá? A todo esse tempo, do princípio até o fim. E Paulo usou uma expressão, vindo à plenitude do tempo. Quando foi a plenitude do tempo? Plenitude aí significa o ponto mais importante desse tempo. O ponto mais importante dessa história foi a vinda de Jesus. A primeira, tá? A primeira vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus. Nós estamos aqui vivendo a história da humanidade. Inclusive nós estamos acostumados desde a escola nós aprendemos, né, que o tempo foi dividido entre AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo, não é isso? Nós estamos vivendo aqui no ano de 2017, depois de Cristo, depois da primeira vinda de Cristo. Por quê? A primeira vinda de Cristo foi o que se chama de um divisor de águas aí dentro desse tempo. A palavra plenitude que Paulo usa ali, ele usa, tá, porque as pessoas para quem ele estava escrevendo, né, o relógio delas não era igual ao nosso. Elas usavam aquele relógio de areia chamado ampulheta. Por isso, quem usava aquele relógio entende essa expressão plenitude. Essa expressão plenitude que significa cheio. Quando a pessoa coloca o relógio para funcionar, a parte de cima está cheia de areia e a de baixo está vazia, não é isso? E a areia vai caindo. Chama aí as areias do tempo. A areia vai caindo. Deus colocou, é como se Deus colocasse esse relógio, essa ampulheta, no princípio. No princípio começou o tempo a ser contado. Quando você vê lá em Gênesis capítulo 1, começou a ser contado os primeiros 7 dias. E foi o primeiro dia, e foi o segundo dia, e foi o terceiro dia. E assim foram passando dias, semanas, anos, meses, anos, né? Milênios. O tempo foi passando. Quando esse relógio de Deus, as areias que estavam em cima, caiu todinha e encheu a parte de baixo, acabou a areia, encheu a parte de baixo. A parte de baixo ficou plena, ficou cheia. Esse é o que Paulo chama de a plenitude do tempo. Quando esse relógio encheu a parte de baixo, Deus enviou seu Filho Jesus. Jesus veio ao mundo, Jesus veio à terra. Essa é a plenitude do tempo. De toda a história da humanidade, aquele tempo da primeira vinda de Jesus foi o tempo mais importante, foi a data mais importante.
Por isso que quando Jesus nasceu, anjos apareceram para pastores em Belém, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que Ele ama. E ao coral dos anjos vinha toda a corte angelical cantando, porque o Filho de Deus havia nascido, havia chegado a esse mundo. Jesus veio. Jesus, maior do que todos os profetas, maior do que todos os seres humanos, maior do que todas as pessoas. Jesus, único ser humano na terra, sem a mancha do pecado adâmico, sem o pecado dentro dele, cheio do Espírito Santo para realizar a obra da nossa salvação. Daquele ponto ali, que tem a setinha ali, plenitude do tempo, agora, daquele ponto para o fim, que eu arrastei aqui para baixo, você percebeu que eu arrastei para baixo aqui? Daquele ponto no fim que eu arrastei para baixo, até a consumação do século, até o fim do tempo que ainda virá, todo esse tempo é chamado na Bíblia de últimos dias. É que tem gente que lê últimos dias na Bíblia e pensa que nos últimos 2 ou 3 dias. Não é? É todo esse período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Nós estamos aguardando agora a segunda vinda de Jesus. Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito Santo e a igreja oram constantemente a Jesus: vem. Em aramaico se fala Maranata, vem, Senhor Jesus. Não é? Porque nós estamos aguardando agora a sua segunda vinda. Esse tempo entre a primeira e a segunda vinda, todo esse tempo é chamado de últimos dias. Por exemplo, vamos ler em Hebreus, capítulo 1, versículo também 1. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Leiam. Aleluia. Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala em Jesus, que é o herdeiro de todas as coisas, Criador de tudo que há, glória de Deus, luz nas alturas, tudo sustenta em Jesus. Dai glória a Cristo, que limpa os pecados. Dai glória a Cristo, que reina com Deus. Aleluia. Conheci essa musiquinha? Essa musiquinha é justamente daqui. Outrora, esse outrora aí é no tempo do Antigo Testamento. Deus falou, olha a pluralidade, tá?
pluralidade. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, através de muitos profetas. Decorou isso aqui? Diga, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, através de muitos profetas. Agora olha o versículo 2. Nestes últimos dias. Olha a singularidade. Diga, nos falou pelo Filho. O Antigo Testamento teve vários profetas, de Moisés até Malaquias, de Moisés que escreveu o Pentateuco até Malaquias. O Novo Testamento só tem um profeta, o próprio Filho de Deus, que é maior do que todos os profetas, que ele mesmo declarou: aqui está quem é maior do que Jonas, aqui está quem é maior do que Salomão. Ele é maior que Moisés, ele é maior que Davi, ele é maior que Elias, ele é maior que Eliseu. Eu fico triste às vezes com certas pregações que eu escuto por aí. Alguns dias, eu já escutei algumas pregações, não foi nenhuma nem duas, foi muitas. Gente pregando assim, ó: nós estamos vivendo um tempo agora em que nós precisamos de novos Elias, que nós precisamos de novos Isaías, que nós precisamos de novos João Batista. Amado, isso é mentira. Precisamos nada. Nós temos conosco quem é maior que Elias, quem é maior que Isaías, quem é maior que João Batista, quem é maior do que todos. Jesus disse: estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas tem muita gente pregando por aí que só quer aparecer, mas não tem conhecimento de Bíblia, de palavra, e eu diria até nem de Deus. Precisa conhecer Deus, irmãos. Revelado nessa palavra maravilhosa. Jesus está conosco. Nós estamos vivendo no melhor período da história. No melhor período da história. Período em que Deus, como disse o profeta Isaías, já nos honrou com dupla honra. A dupla honra que Deus nos honrou, Ele nos deu o seu Filho Jesus e Ele nos deu o Espírito Santo. É essa a dupla honra profetizada em Isaías. Sereis abençoados com dupla honra. Deus nos abençoou com dupla honra. Nos deu Jesus, nos deu o Espírito Santo. É o melhor período da história, esse período que nós estamos vivendo agora. O melhor período. O período do derramamento da plenitude da graça de Deus, através da obra da salvação em Cristo Jesus e do derramamento do Espírito Santo de Deus. Portanto, no texto que nós lemos ali anteriormente de Joel, que diz, onde Deus havia profetizado, né? Joel 2:28, e acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Esses últimos dias é esse período. O Espírito Santo está presente aí, irmãos, para encher todas as pessoas que têm sede. Jesus disse em João 7:37-39, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água da vida. A mulher samaritana pede a Jesus: me dá dessa água. Olha, todo aquele que beber dessa água aí, H2O, tirada do poço ou das fontes de águas naturais aí, todo aquele que beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Jesus quer nos encher com o Espírito Santo. E isso significa que João Batista falou: eu sou um pequeno profeta, eu só batizo vocês com água.
mas vem outro aí mais poderoso do que eu não sou digno nem de ser escravo dele, nem de ser o servo dele, nem de desamarrar as sandálias dos sapatos dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é dádiva de Cristo Jesus, é promessa de Jesus e do Pai, e que essa promessa é cumprida, derramada em todo esse período chamado aí de últimos dias. Esse período também é chamado na Bíblia de outros nomes. Ele é chamado, por exemplo, de ano aceitável. Abra comigo em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 é o único texto dos evangelhos que narra exatamente o que Jesus fez depois dos 40 dias em que ele esteve no deserto, jejuou aqueles 40 dias, foi tentado e resistiu à tentação pela palavra, venceu o diabo na palavra. E então, depois do deserto, ele voltou para Nazaré, na Galileia, onde ele foi criado. Ele entrou na sinagoga e ele leu lá dentro uma passagem do livro do profeta Isaías. Então você tem aí na sua Bíblia Lucas 4, vamos ler juntos do 16 até o 19, do 16 ao 19. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Que ano é esse? Ano aceitável do Senhor. Não é um ano de 12 meses, não é um ano de 365 dias, é um período de tempo que significa todos estes últimos dias, que vai da primeira até a segunda vinda de Jesus. Esse é o ano aceitável do Senhor. Aceitável por quê? Porque Deus aceita derramar o seu Espírito Santo sobre qualquer pessoa, sobre toda a carne, e encher pessoas, não importa de que nação elas venham. Deus teve uma grande tristeza lá no Antigo Testamento, quando o homem pecou e pesou no coração de Deus, e até as nossas Bíblias traz um verbo injusto ao ser aplicado a Deus, em Gênesis capítulo 6, que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E aí Deus disse: meu espírito não permanecerá no homem para sempre, porque ele é carnal. E aí Deus foi, a partir do princípio da história, diminuindo o tempo de vida em que os homens viviam. Antes os homens viviam mais tempo, isso foi diminuindo pouco a pouco, porque os homens desagradavam demais a Deus com o seu pecado. Mas nesses últimos dias é o ano aceitável do Senhor, porque Deus recebeu o sacrifício perfeito de Cristo, e por causa do sacrifício perfeito de Cristo, do seu Filho, Ele pode agora derramar o seu Espírito Santo e encher pessoas com esse Espírito Santo, para que essas pessoas tenham verdadeiramente vida espiritual, sejam nova criação, nova criatura em Cristo Jesus. Esse então é o ano aceitável do Senhor. Às vezes esse tempo chamado últimos dias pode ser definido como se fosse um único dia chamado
de hoje. Abra em Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Repita. Na sua Bíblia, a palavra hoje está com letra maiúscula? Algumas estão, né? As Bíblias colocaram com letra maiúscula, colocaram a palavra hoje, para entendermos que esse hoje aí é um tempo que se chama hoje. Esse é o tempo que se chama hoje. Todo esse tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, chamado de últimos dias, chamado de ano aceitável do Senhor, é também chamado de hoje. Essa palavra hoje aqui, no contexto de Hebreus, ela foi tirada lá do Salmo 95, onde o salmista estava louvando a Deus, e de repente, no meio do louvor daquele salmo, a inspiração conduziu ele para outra coisa. Ele disse: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como o povo de Israel fez lá no deserto, e me tentaram por mais de 40 anos. Aquele povo me desgostou, e por isso eu jurei na minha ira, que eles não entrarão no meu descanso, no meu repouso. A palavra descanso em hebraico é a palavra Shabat. A palavra que traz para nós o dia do sábado. Shabat é o sábado, tá? O descanso. Jesus disse em Mateus 11, né? Vinde a mim e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O nosso Shabat, o nosso descanso é Jesus. Ao sermos alcançados pela obra da salvação, nós entramos nesse descanso, e cada dia para nós é um dia de hoje, no qual Jesus quer falar conosco. Por que Jesus disse: estou convosco todos os dias? Ele disse: estou convosco todos os dias, porque eu sou o verbo de Deus. Eu sou a palavra de Deus. Eu sou a palavra de Deus falando com você todos os dias. Hoje, se ouvirdes a minha voz. É por isso que houve uma grande mudança também em relação ao Antigo Testamento, onde os israelenses, os judeus, guardavam o sábado, o 7º dia da semana. Naquele dia eles não trabalhavam. Da plenitude do tempo para cá, de Jesus para cá, isso não vale mais. A primeira coisa que Jesus começou a fazer no seu ministério era não guardar o sábado, era trabalhar no sábado. Ele foi perseguido porque trabalhou no sábado. Por que você cura nos dias de sábado? Manda as pessoas virem outro dia. Vocês são hipócritas, vocês tiram o bezerro de vocês lá do buraco se ele cair no dia de sábado. E Jesus declarou: o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado é que foi feito para o homem. Jesus é o nosso sábado. Jesus é o nosso sábado. Na nova aliança, nós não guardamos sábado, porque nós também não guardamos nem sábado, nem domingo. Quem inventou guardar domingo foi o catolicismo romano. O dia do Senhor para nós hoje é todo dia, porque Ele disse: estou convosco todos os...
Todos os sábados? Todos os domingos? Quantos dias? Todos os dias Jesus está conosco, e se Jesus está conosco todos os dias, cada dia é dia do Senhor. Hoje, 500 anos depois da Reforma Protestante, os protestantes estão igual aos católicos. A maioria enche as igrejas no domingo. Porque eles estão com essa mesma ideia de que domingo é o dia do Senhor. O dia do Senhor é todo dia, irmãos. Todo dia, todo tempo que se chama hoje. Esse versículo que lemos aqui de Hebreus, né? Exortai-vos mutuamente, cada dia durante o tempo que se chama hoje. É por isso que no dia de Pentecostes, aquelas pessoas que se converteram, foram batizadas aquele dia, elas se reuniam todos os dias. E ela não reunia todos os dias, não, porque cada dia era um culto de uma coisa. Culto de cura, culto da família, culto de libertação, culto de blá blá blá. Não existe culto disso, nem culto daquilo, só existe culto a Deus. Elas se reuniam para perseverar na doutrina dos apóstolos, na pregação da palavra de Deus. Se reuniam todos os dias, porque entendiam que cada dia era do Senhor, cada dia o Senhor estava presente, e diz lá em Atos 2:47 que cada dia o Senhor acrescentava no meio deles o número dos que iam sendo salvos. Todos os dias eles se reuniam. Esse tempo todinho aqui, que vai do princípio até o fim, pode ser comparado aqui para o nosso entendimento, como se esse tempo todo fosse uma semana. Uma semana tem quantos dias? 7 dias. O primeiro dia é domingo e o último dia? Sábado. Os primeiros 6 dias se completaram até a plenitude do tempo. Da plenitude do tempo até o fim, nós estamos no último dia. Nós estamos no sábado. Nós estamos no Shabat. Nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos no descanso de Deus. E é para esses dias que Deus prometeu derramar sobre toda a carne o seu Espírito Santo. Para que nós, cheios do Espírito Santo, tenhamos vida com abundância em Cristo Jesus. O crente tem a obrigação de todos os dias se encher do Espírito Santo. O mundo trabalha para nos esvaziar do Espírito Santo. Nós temos que trabalhar para nos encher do Espírito Santo todos os dias. Através da oração pessoal, quando Jesus disse em Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. Através da meditação diária da palavra de Deus, como o homem do Salmo número 1, que medita na palavra de Deus de dia e de noite. E através da congregação que estamos fazendo aqui juntos agora, através da congregação onde nós reunimos essas duas coisas, a oração e a meditação da palavra de Deus. Como o autor de Hebreus também escreveu em Hebreus 10:25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e quanto mais vedes que o dia do Senhor se aproxima. Esse dia do Senhor agora é o dia do fim, é o dia da consumação do século. Até que esse dia se aproxime, é urgente que nós congreguemos. Por isso que no Antigo Testamento se dizia como é bom e agradável para irmãos unidos viverem juntos. Salmo 133 fala da congregação. É como óleo suave derramado sobre a cabeça e que desce pela barba de Arão e em seguida corre até a orla das suas vestes.
É como o orvalho do Hermon sobre os montes de Sião, porque ali na congregação, ali onde 2 ou 3, Mateus 18, 20, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, é ali na congregação que Deus derrama a bênção e a vida para sempre. Desde a passagem do século 20 para cá, surgiu aí um fenômeno no meio do protestantismo, o fenômeno dos desigrejados, gente que se chama crente, mas acha que não precisa estar em nenhuma congregação. Eles estão pecando. Estão pecando porque a Bíblia manda congregar. E se estão pecando, o salário do pecado é vou ficar na minha casa orando sozinho, porque a salvação é individual, a fé é individual. Não é individual não. Eu não gosto da palavra individual, ela é errada. A salvação é pessoal. A fé é pessoal, mas não é individual, porque não nos individualiza. A verdadeira fé, a obra da salvação, nos conduz à comunidade dos salvos, à comunidade dos crentes, para juntos louvarmos o Senhor, sermos edificados na palavra e ficarmos aí cheios do Espírito Santo. Por isso, quando Paulo fala em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, ele diz no 19 como? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus de coração e dando por tudo graças a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que nós ficamos cheios do Espírito Santo. O mundo que nós estamos assistindo aí fora é o mundo onde está acontecendo aquilo que Jesus profetizou, amados, em Mateus 24, onde está acontecendo a multiplicação da iniquidade. Enquanto está acontecendo no mundo a multiplicação da iniquidade, é urgente a gente dar as costas ao mundo e congregarmos juntos para nos fortalecer em Cristo Jesus. A fim de que, ao lidarmos com esse mundo em podridão que nós estamos vendo aí fora, que temos que lidar com esse mundo no dia a dia, no trabalho, os jovens e as crianças nas escolas, que coisa que essas crianças estão sendo preparadas para enfrentar aí nessas escolas, nesses últimos tempos. Amados, tem que estar cheio do Espírito Santo. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus. Tá? Nós não temos que ficar cheios do Espírito Santo só quando tem um congresso, só quando tem um acampamento, só quando tem um encontro, eu vou lá para me encher do Espírito Santo. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo, irmãos, todos os dias. Todos os dias, porque nós temos isso como garantia, como promessa de Deus, que Ele está nesse tempo derramando o seu Espírito sobre toda a carne. Nós temos que aproveitar esse tempo, porque nós somos o povo a quem muito foi dado. Muito foi dado. Por isso que a carta aos Hebreus, capítulo 11, diz que Deus reservou para nós coisas maiores do que reservou para o povo da antiga aliança do Novo Testamento. Eles não podiam ter a plenitude do Espírito Santo. Nós podemos ter a plenitude do Espírito Santo. Mas isso é uma busca pessoal, que todos devemos buscar pessoalmente, cada dia, e buscar juntos, em congregação, como estamos fazendo aqui nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Enquanto estão ouvindo essa palavra, o Espírito de Deus está enchendo a sua vida. Aleluia. Fique de pé então agora e ore comigo. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós invocamos o Teu glorioso nome, Senhor. Invocamos o Teu nome que está acima de todo nome. Nome mais santo, nome mais lindo, nome mais forte, nome mais poderoso. Não existe nome igual ao Teu.
Tu és poderoso, Senhor, para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, pelo Teu poder que opera em nossas vidas. Por isso, ó Deus, nos entregamos a Ti nesse momento em oração. Colocamos nossa vida, Senhor, na Tua presença, invocamos o Teu nome, porque está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós Te louvamos, Senhor, colocamos a nossa vida na Tua presença e pedimos a Ti, o que nós temos a pedir a Ti essa noite, Senhor, é exatamente isso que a Tua palavra disse para nós nessa noite. Enche-nos com o Teu Espírito Santo, ó Deus. Enche-nos com o Teu Espírito. Que o Teu Espírito Santo possa transformar nossa vida, nosso coração, nosso interior. Inunda nossas vidas, Senhor. Enche-nos, Santo Espírito de Deus. Levante as suas mãos e peça comigo: Espírito Santo, venha encher o meu coração, venha encher a minha alma. Eu preciso ser cheio da Tua presença, eu preciso ser cheio do Teu amor, eu preciso ser cheio com a Tua santidade. Ó Espírito de Deus, toca em todos que vieram aqui nessa noite para receber este ensinamento, para receber, ó Deus, essa palavra, que eles possam sair daqui, Senhor, com a plenitude do Teu Espírito, transbordando, ó Deus, da Tua presença, do Teu amor, da Tua santidade, da Tua unção, ó Espírito de Deus. Espírito Santo, que enche nossos corações, que enche nossas vidas, que quebranta o nosso interior, que humilha a nossa carne, que santifica as nossas almas, que transforma a nossa vida pela renovação da nossa mente. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é o Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade, para que nós sejamos cheios da Tua palavra, da Tua presença, do Teu amor em nossas vidas. Enche-nos, Espírito de Deus. Precisamos de Ti, Senhor. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos, em Tua presença, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Eu quero que você estenda suas mãos assim para frente, como se você estivesse debaixo de uma grande cachoeira e as águas estão caindo. E eu te peço, Pai, pela autoridade do nome de Jesus, que todos recebam agora a plenitude do Teu Espírito Santo. Recebam agora a plenitude do Teu Espírito Santo. Recebam agora, Senhor, sejam cheios com o Teu Espírito, com a Tua presença. Aleluia. Agora essas mesmas mãos que você colocou, traga para você, desde a sua cabeça até todo o seu corpo. Toca, Senhor, da cabeça à planta dos pés, por dentro e por fora. Toca, Senhor, em todos os órgãos, todos os músculos, todos os ossos, em todo o sangue, cada gota de sangue. Toca, Senhor, no corpo, na alma e no espírito de cada um desses irmãos e irmãs aqui, congregados nessa noite na Tua presença. Enche-nos com Teu Espírito Santo, ó Deus. Inunda nossos corações e opera poderosamente em nossa vida. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Adoramos a Ti, Senhor. Adoramos a Ti, Senhor. Adoramos a Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Diga: obrigado, Espírito Santo. Diga bem forte: obrigado, Espírito Santo. Mais forte: obrigado, Espírito Santo. Aplauda o Espírito Santo de Deus nessa hora. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus.